Parte 3. A Guerra da Nova Era. 8 anos depois. A lâmina cortou o ar com precisão mortal. Aurora desviou facilmente, contra-atacando com um movimento fluido que teria decapitado um oponente real. Mas este era apenas treinamento. Melhor, Alaric disse, baixando sua própria espada. Aos 38 anos em aparência de vampiro, pele pálida, alto com ombros largos e estrutura muscular, seus cabelos escuros curtos estavam levemente desalinhados pelo treino. Vestia casaco de veludo preto sobre camisa de seda preta, calças formais pretas e botas polidas. Mesmo para treino, mantinha certa elegância. Mas você ainda telegrafou o golpe final. Um guerreiro experiente teria bloqueado. Aurora limpou o suor da testa sorrindo. Então é bom que eu ainda tenha tempo para melhorar. Ela tinha 8 anos cronológicos, mas parecia ter 12 anos. O crescimento acelerado que começou no útero continuou nos primeiros anos. Ela crescia aproximadamente 50% mais rápido que humanos normais. Mas aos 5 anos, o ritmo começou a desacelerar, estabilizando gradualmente. Seu cabelo castanho escuro caía em ondas até os ombros. Seus olhos dourados, herança impossível de sua natureza dual, brilhavam mesmo sob luz fraca. Sua pele tinha o tom pálido dos vampiros, mas com um brilho suave, quase imperceptível, que a diferenciava. E ela era linda de maneira que transcendia raças, combinando a graça etérea dos vampiros com o calor humano. Mas mais importante, ela era poderosa. Aurora podia caminhar sob o sol da manhã e dançar sob a lua da meia-noite. Tinha a força de vampiros centenários e a velocidade sobre-humana de sua mãe. Podia manipular sombras como Beatriz havia aprendido e possuía a empatia profunda dos humanos. E havia os poderes que manifestou ao nascer, aqueles que todos testemunharam naquela noite em Darkhaven, a absorção mágica. O poder que usou instintivamente contra Morgana quando recém-nascida permanecia. Ela podia absorver feitiços vampíricos direcionados a ela e neutralizá-los. Com 8 anos de prática, havia refinado, mas ainda era mais reativa que ativa. Funcionava melhor quando ela antecipava o ataque. A empatia telepática. Ao tocar alguém, ela sentia suas emoções como se fossem próprias. Nos primeiros anos foi overwhelming. Cada toque a inundava. Mas agora controlava, filtrava e até amplificava o dom quando necessário. A projeção telepática evoluiu da empatia. Aurora podia enviar pensamentos ou emoções simples a múltiplas pessoas, como fez ao nascer, enviando aquelas visões que mudaram Damian e outros soldados. Com treinamento, esse poder cresceu. Chega por hoje, Alaric disse guardando as espadas de treino. Sua mãe quer te ver. Aurora assentiu, mas hesitou. Pai. Quando vamos enfrentar Morgana? Faz 8 anos. Ela não vai esperar para sempre. Alaric pareceu envelhecer 10 anos em um segundo. Ele ainda era vampiro, ainda imortal, mas os últimos 8 anos haviam cobrado seu preço emocionalmente. Em breve, ele disse. Muito em breve. Aurora o estudou com seus olhos dourados penetrantes. Mesmo sem tocar, podia sentir emanações emocionais fortes. Você está com medo. Não era pergunta. Apavorado, Alaric admitiu. Não de Morgana, mas de te perder. De perder sua mãe. De tudo que construímos nos últimos 8 anos ser destruído em uma única batalha. Aurora abraçou-o. Ainda uma criança em tantas formas. Apesar de toda sua força. Não vai acontecer, eu não vou deixar. Alaric retribuiu o abraço, desejando poder acreditar nisso. Eles caminharam juntos através de Ashenwild, o refúgio secreto nas montanhas que se tornou seu lar nos últimos 8 anos. Após o ataque a Darkhaven, quando Morgana descobriu sua localização, Silas havia evacuado todos para este local muito mais remoto e defensável. Darkhaven permaneceu como posto avançado, mas Ashenwild se tornou o verdadeiro coração da resistência. O que começou como cavernas fortificadas simples era agora uma comunidade próspera, esculpida nas próprias montanhas. Edifícios de pedra, sistemas de ventilação engenhosos, jardins internos iluminados por cristais que canalizavam luz solar e defesas formidáveis.
200 vampiros exilados viviam aqui agora. 50 famílias humanas que haviam fugido do regime de Morgana. E 65 híbridos. Quando Aurora nasceu, havia apenas ela. Mas seu nascimento teve efeito cascata. Nos primeiros anos, 15 famílias que haviam escondido crianças híbridas por anos, às vezes décadas, finalmente se revelaram, buscando refúgio em Ashenfield. Crianças que pensavam estar doentes, ou eram mantidas em segredo absoluto. Mas nos últimos 5 anos, algo mais aconteceu. Novos híbridos começaram a nascer. Casais, vampiro e humano, que antes nunca tentariam, inspirados pela existência de Aurora, começaram a ter filhos. A taxa de sobrevivência ainda era baixa, mas não era mais 0. 65 híbridos agora. Alguns mais velhos que Aurora cronologicamente, mas ela era a mais forte, a primeira a sobreviver desde tempos antigos. A líder natural, embora nunca tivesse pedido o papel. Eles encontraram Beatriz no salão de guerra, uma caverna grande transformada em centro de comando. Mapas cobriam as paredes. Figuras de madeira representando forças militares estavam espalhadas sobre uma mesa enorme. Beatriz tinha 33 anos agora, ainda vampira, sua transformação permanente. Sua pele pálida tinha a qualidade de porcelana dos vampiros. Físico atlético e esguio sob túnica ajustada cinza escura, calças de couro preto, botas marrons robustas. Seus cabelos castanhos escuros ondulados caíam até a metade das costas. Um colar com pingente de prata, presente de Alaric há anos, descansava em seu pescoço. Mas havia algo diferente em seus olhos. Dureza. Determinação forjada em 8 anos de preparação para a guerra. Aurora, ela disse abrindo os braços. Como foi o treino? Pai diz que ainda telegrafo meus golpes. Aurora reclamou, mas sorrindo enquanto abraçava a mãe. Então vamos trabalhar nisso amanhã, Beatriz disse. Mas agora precisamos conversar, todos nós. Ela olhou para Alaric e algo passou entre eles. Alaric assentiu gravemente. O que aconteceu? Aurora perguntou, apreensão crescendo. Damian voltou de sua missão de reconhecimento. Beatriz disse, sente-se. Isto é, difícil de ouvir. Aurora sentou e Damian entrou. Aos 40 anos agora, a pele marrom escura de Damian era marcada por novas cicatrizes. 8 anos de batalhas secretas contra Morgana. Seus cabelos negros, crespos, curtos, tinham fios grisalhos precoces nas têmporas. Físico musculoso e atlético, sob armadura de couro escuro sobre camisa cinza, cinto com espada ao quadril. Seus braços exibiam cicatrizes de incontáveis combates. Ele era general agora, não apenas de Ashenwild, mas de todos que se opunham a Morgana. Naquela noite, há 8 anos, quando Aurora nasceu e ele sentiu aquela emoção impossível de esperança emanando dela, Damian havia feito sua escolha. Ele convenceu metade do exército de ataque de Morgana a desertar. 300 guerreiros vampíricos que abandonaram tudo para seguir um ideal. Muitos morreram nos primeiros anos, caçados por Morgana como traidores. Mas os que sobreviveram formaram o núcleo do exército de resistência, treinando humanos e híbridos para lutar. Morgana consolidou o poder absoluto. Damian começou sem preâmbulos. Nocturnes não é mais uma cidade governada por conselho. É um regime totalitário. Ela executou ou exilou todos os lordes que questionaram. Os que permaneceram são fanáticos leais. Ele desenrolou um mapa atualizado de Nocturnes. Humanos agora vivem em distritos segregados. Toque de recolher ao pôr do sol. Trabalho forçado. Qualquer um suspeito de simpatizar com híbridos é executado publicamente. Aurora sentiu náusea. E os híbridos? Caçados, Damian disse amargamente. Morgana oferece recompensas massivas. Famílias inteiras foram mortas apenas por boatos de abrigar híbridos. Ele pausou, claramente lutando com o que vinha a seguir. Mas há algo pior. Morgana está planejando algo chamado Eclipse Púrpura. O que é isso? Alaric perguntou. Um ritual de sangue massivo, Damian explicou. Baseado em magias proibidas que Morgana estudou por séculos. Os textos que encontramos mencionam algo chamado inversão. Magia capaz de reverter
ou amplificar o vampirismo. Silas entrou nesse momento. Aos 50 anos em aparência vampírica congelada, pele pálida, magro e alto, cabelos grisalhos longos presos atrás da cabeça, rosto marcado por cicatrizes profundas que nunca curaram. Vestia colete de couro marrom escuro sobre túnica preta, calças escuras, botas de viagem gastas pelo tempo. Encontrei mais informação, Silas disse, desenrolando pergaminhos antigos. O eclipse púrpura não é apenas ritual, é alinhamento astronômico específico. Ele apontou para diagramas celestiais. Acontece quando as 3 luas de Noturnes se alinham perfeitamente, um evento que ocorre apenas uma vez a cada 12 anos. O próximo alinhamento é em 3 semanas. Silêncio chocado preencheu a sala. É por isso que ela esperou, Silas continuou. Não apenas para consolidar poder, mas porque o ritual só funciona durante esse alinhamento específico, e Morgana planeja sacrificar 1000 humanos durante o eclipse para amplificar o poder de todo vampiro de sangue puro em Nocturnes. O ritual tornará vampiros de sangue puro quase invencíveis, Damian disse, e criará uma barreira mágica ao redor da cidade que matará instantaneamente qualquer híbrido que tentar entrar. Ele olhou para Aurora. É direcionado especificamente a você. Morgana quer garantir que, mesmo que você sobreviva, nunca poderá desafiá-la. Aurora processou isso, mente trabalhando rapidamente. Então temos 3 semanas. Para fazer o quê? Alaric exigiu. Atacar Nocturnes diretamente? É suicídio. Mesmo com nosso exército, estamos em desvantagem numérica de 5 para 1. Não se impedirmos o ritual, Aurora disse, levantando-se e estudando o mapa. Se pudermos libertar os prisioneiros antes do sacrifício, não apenas salvamos 1000 vidas, mas também impedimos Morgana de ganhar esse poder. E como sugere que façamos isso? Beatriz perguntou, embora houvesse orgulho em sua voz. Sua filha pensava como estrategista. Infiltração, Aurora disse. Durante o ritual, a atenção de todos estará no grande salão do conselho. Podemos entrar pelas passagens antigas que Damian mapeou, liberar os prisioneiros, e então... Ela pausou, olhando para a representação do salão. E então eu confronto Morgana, publicamente, na frente de toda a população vampírica de Nocturnes. Absolutamente não, Alaric disse imediatamente. Pai, escuta. Não. Alaric bateu a mão na mesa. Você tem 8 anos. Não vou deixar você se oferecer como isca. Eu não sou uma criança. Aurora gritou de volta, e pela primeira vez, sua voz carregou poder. As paredes tremeram levemente, eco telepático fazendo todos na sala sentirem a intensidade brutal de sua emoção. Eu nasci para isso. A profecia diz. A profecia não dita sua vida. Alaric rugiu. Mas dita meu propósito. Aurora explodiu, lágrimas douradas. Herança híbrida impossível, escorrendo por seu rosto. Você acha que não sei? Que 1000 pessoas vão morrer se eu não agir? Que famílias inteiras estão sendo caçadas porque eu existo? Ela respirou fundo, forçando-se a se acalmar. Passei 8 anos treinando, aprendendo, me preparando. Não para me esconder para sempre, mas para este momento. Para ser a ponte entre mundos. Beatriz colocou a mão em seu ombro. Aurora, você é muito jovem para carregar esse peso. Então quando serei velha o suficiente? Aurora perguntou suavemente. Em 10 anos, 20? Enquanto isso, quantos vão morrer? Quantos vão sofrer? Ela olhou entre seus pais. Vocês me ensinaram que ser forte significa proteger os fracos, que ter poder significa responsabilidade. Não posso virar as costas para isso agora. Alaric e Beatriz trocaram olhares longos, uma conversa inteira em silêncio, a intimidade de 8 anos construindo uma vida juntos. Finalmente, Beatriz assentiu lentamente. Então fazemos isto da maneira certa, com planejamento, estratégia. E você não entra em Nocturne sozinha. Concordo, Damian disse. Eu levo uma equipe para libertar os prisioneiros. Silas e seus magos criam diversões. Alaric e Beatriz entram com Aurora. Ele olhou para a garota. Não mais criança, não exatamente adulta,
mas algo impossível e extraordinário. E quando você confrontar Morgana, será com todo o poder que reunimos nos últimos 8 anos. Aurora sentiu determinação queimar em seu peito. Quanto tempo temos para nos preparar? 3 semanas, Beatriz disse, e então mudamos tudo. As 3 semanas seguintes foram frenesi de preparação. Ashenwild se transformou em campo de treinamento militar intensivo. Damian comandava exercícios de combate todas as manhãs. 300 veteranos desertores treinando centenas de recrutas mais novos. Silas ensinava os magos exilados como conjurar barreiras protetoras e feitiços de distração. E Aurora? Aurora treinava como se sua vida dependesse disso, porque dependia. Sua absorção mágica funciona por instinto. Silas explicou durante sessão de treinamento, como quando era bebê e absorveu o ataque de Morgana. Mas instinto não é suficiente contra alguém de 1500 anos. Ele lançou feitiços de teste, bolas de energia vampírica de intensidade crescente. Aurora errou os primeiros, sendo atingida e jogada para trás. Mas aos poucos começou a antever, a sentir a magia acumulando antes de ser lançada. Melhor, Silas disse depois de ela absorver 3 seguidos. Mas Morgana é imprevisível. 1500 anos de experiência significa que ela tem truques que ninguém vivo jamais viu. Então vou ter que ser mais rápida que ela, Aurora disse, determinação queimando em seus olhos dourados. Beatriz treinava com ela a projeção telepática. Quando você nasceu, Beatriz disse, você enviou aquelas visões para todos em Darkhaven. Emoção pura, esperança. Você fez soldados de Morgana questionarem tudo. Mas não consigo controlar, Aurora admitiu. Aconteceu por instinto. Quando tento de propósito, mal consigo alcançar mais que 2 ou 3 pessoas. Porque você está tentando forçar, Beatriz explicou. Emoção verdadeira é o que amplifica. Quando sentir algo forte o suficiente, não lute contra. Deixe fluir através de você. Deixe outros sentirem o que você sente. Aurora praticou, e lentamente começou a entender. Ela estudou os layouts de Nocturnes até memorizá-los perfeitamente. Praticou infiltração com as equipes de elite de Damian. Treinou combate corpo a corpo até seus músculos gritarem. Mas havia momentos, tarde da noite, quando ela estava sozinha em seu quarto, que o medo a consumia. E se ela falhasse? E se não fosse forte o suficiente? E se a profecia estivesse errada? Foi numa dessas noites que Beatriz entrou, encontrando Aurora sentada na janela, olhando para as 3 luas que em breve se alinhariam. Não consegue dormir? Beatriz perguntou suavemente. Aurora balançou a cabeça. Continuo pensando. E se eu não conseguir? E se Morgana for forte demais? Beatriz sentou ao lado dela. Posso te contar um segredo? Aurora assentiu. Eu também estou apavorada, Beatriz admitiu. Cada noite acordo com pesadelos onde perco você, onde Morgana te mata na minha frente e não posso fazer nada. Mãe. Mas então lembro, Beatriz continuou, que você não é apenas minha filha. Você é mais forte, mais sábia, mais especial que qualquer criança que já existiu. E se alguém pode mudar o mundo é você. Ela segurou o rosto de Aurora entre as mãos. Eu não quero que você lute. Toda fibra do meu ser quer te esconder, te proteger para sempre. Mas sei que não posso, porque você nasceu para algo maior. Aurora abraçou a mãe, lágrimas douradas escorrendo. E se eu decepcionar todo mundo? Impossível, Beatriz disse firmemente, porque a única coisa que você precisa fazer é ser você mesma. Corajosa, compassiva, forte, exatamente como sempre foi. Ela beijou a testa de Aurora. E não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado, sempre. Aurora dormiu naquela noite com paz no coração. E quando acordou estava pronta. Nocturnes estava em estado de festividade macabra. Milhares de vampiros enchiam as ruas, marchando em direção ao grande salão do conselho. No centro da praça principal, 1000 humanos estavam acorrentados, prisioneiros destinados ao sacrifício. Lady Morgana estava no topo do grande salão, observando sua cidade. Aos 25 anos, em aparência congelada,
Sua pele era branca como mármore polido, quase translúcida sob a luz crescente das luas. Corpo esguio e elegante sob vestido negro esvoaçante com bordados de prata intrincados que pareciam se mover sozinhos. Seus cabelos negros lisos caíam perfeitamente até a cintura. Joias de obsidiana adornavam pescoço e pulsos, cada uma pulsando com poder acumulado. Longa capa negra esvoaçava atrás dela, como asas de sombra. Ao seu lado, textos antigos flutuavam. Conhecimento de 1500 anos, magia proibida que levou séculos para dominar, o ritual de inversão que amplificaria seu poder além de qualquer limite conhecido. 1500 anos, ela murmurou para o vazio. 1500 anos construindo este momento. 1500 anos de sacrifícios que ninguém entende. Ela pensou em todos que a chamaram de monstro, todos que não compreenderam que ordem absoluta requer força absoluta, que paz verdadeira só vem através de controle total. Hoje isso acaba, ela disse, poder acumulando ao redor dela como tempestade. Hoje, híbridos deixam de ser ameaça. Hoje meu domínio se torna eterno e inquebrável. Nas sombras da cidade, Aurora, Beatriz, Alaric, Damian e 50 guerreiros de elite se moviam silenciosamente através das passagens subterrâneas antigas que Damian havia mapeado ao longo de anos. 3 minutos até o alinhamento completo. Silas sussurrou através de cristal de comunicação mágica. Ele liderava outro grupo de magos preparando diversões. Quando Morgana começar o ritual, ela ficará vulnerável por exatos 5 minutos, enquanto canaliza o feitiço inicial. 5 minutos. Aurora repetiu, verificando suas armas pela 10ª vez. Precisamos libertar os prisioneiros e interromper o ritual nesse tempo. Damian assentiu gravemente. Minha equipe cuida dos prisioneiros. Vocês 3 vão direto para Morgana. Ele olhou para Aurora. Lembre-se do que praticamos, não lute de frente com ela. Use velocidade, absorva o que puder, e se tiver chance, uso a projeção telepática, Aurora completou. Mostro a todos o que Morgana realmente é. Eles se separaram na bifurcação final dos túneis. Aurora, Beatriz e Alaric emergiram em uma antecâmara lateral perto do grande salão. Através de fendas decorativas na parede, podiam ver Morgana no centro de um círculo ritual massivo. As 3 luas começaram a se alinhar. Luz púrpura impossível banhava Nocturnes inteira. Morgana ergueu os braços, voz ecoando com poder ancestral, e 1000 prisioneiros gritaram em agonia simultânea, enquanto suas forças vitais começavam a ser drenadas. Agora! Damian gritou de outro ponto da cidade. Explosões coordenadas ecoaram. Gritos. Caos organizado. A equipe de Damian e seus 300 veteranos atacaram simultaneamente os pontos de contenção. Correntes mágicas foram quebradas por feitiços preparados. Humanos correram em todas as direções, não em pânico desorganizado, mas seguindo rotas de fuga que haviam sido ensaiadas. Guardas de Morgana tentaram contê-los, mas os guerreiros de Ashenwild lutavam com ferocidade de quem não tinha nada a perder, coordenados por 8 anos de treinamento conjunto. Morgana sentiu o ritual vacilar, força vital dos prisioneiros escapando de seu controle. Virou-se, fúria absoluta no rosto, e viu Aurora caminhando pelo grande salão. Uma menina de 8 anos cronológicos, aparência de 12. Cabelos castanhos escuros esvoaçando com vento sobrenatural. Olhos dourados brilhando com poder que não deveria existir. Túnica de batalha cinza escura, calças de couro preto, botas marrons, pequena mas irradiando presença impossível. Atrás dela, Beatriz e Alaric, armas em punho, prontos para proteger. O híbrido. Morgana sibilou, voz carregada de ódio de 8 anos. A abominação finalmente sai de seu esconderijo. Acabou, Morgana, Aurora disse, voz jovem, mas carregada de autoridade, que fez vampiros ao redor pararem. Seu reinado de terror termina hoje. Morgana riu. Som terrível, sem humanidade, puro desprezo. Uma criança me desafia. Uma anomalia que mal sobreviveu 8 anos? Ela gesticulou, e poder explodiu dela. Onda de energia vampírica tão intensa que rachou as paredes do grande salão, fez o chão tremer, arremessou dezenas de vampiros espectadores para trás.
Aurora ergueu as mãos, instinto ativando sua absorção. Conseguiu neutralizar parte da energia, mas era demais, muito intenso. Ela foi arremessada para trás, batendo contra um pilar de mármore com força que teria matado humanos. Aurora! Beatriz gritou, começando a correr. Fiquem aí, Aurora ordenou, levantando-se com dificuldade. Sangue, vermelho e dourado misturados, escorria de um corte em sua testa. Protejam os prisioneiros, essa luta é minha! Morgana lançou outro ataque, mas desta vez Aurora estava pronta. Concentrou-se, sentindo a magia acumular antes de ser liberada, e absorveu completamente, canalizando a energia de volta. A magia retornou para Morgana, que desviou com facilidade irritante. Então você tem algum talento, Morgana admitiu, mas zombeteira. Pode absorver ataques diretos, impressionante. Para uma criança, ela conjurou algo que Aurora nunca viu. Correntes de sombra pura, tão negras que pareciam buracos no próprio espaço. As correntes não eram magia vampírica simples, eram algo mais antigo, mais sinistro. Aurora tentou absorver, mas as correntes passaram através de sua defesa mágica. Eram físicas e mágicas simultaneamente. Elas aprenderam envolvendo braços e pernas, apertando com força crescente. Aurora gritou, lutando. Mas quanto mais lutava, mais as correntes apertavam, drenando sua energia vampírica, sufocando sua essência humana. Veja, Morgana disse, aproximando-se lentamente, saboreando cada segundo. O problema fundamental com híbridos é que vocês têm as fraquezas de ambas as raças. Vulnerável à magia vampírica, vulnerável a armas humanas abençoadas, sem as defesas completas de nenhuma. Ela preparou um feitiço de morte, energia negra pura acumulando em sua mão. E agora você morre, e com você morre a esperança ridícula e patética de um mundo unido. Beatriz e Alaric começaram a avançar, mas outros guardas de Morgana bloquearam. Aurora sentia a vida sendo drenada. Sentia as correntes apertando. Sentia medo, verdadeiro medo de morte. Pela primeira vez em sua vida curta. Então parou de lutar. Parou de tentar escapar fisicamente das correntes. Em vez disso, tocou nelas mentalmente. Usou sua empatia telepática de forma que nunca havia tentado. Correntes eram magia. Magia tinha fonte. E Aurora podia sentir Morgana na outra ponta. Não apenas seu poder, mas suas emoções. E pela primeira vez em 1500 anos de existência, Aurora sentiu o que Morgana realmente sentia. Medo, não raiva, não ódio puro, medo profundo, antigo, enterrado sob camadas e camadas de poder e crueldade. Medo de perder controle, medo de que o mundo que construiu desmoronasse, medo de que sua vida, 1500 anos de sacrifícios, nunca tivesse significado nada. Medo de que ela estivesse errada, sempre esteve errada. Medo de que pudesse existir outro caminho, e ela nunca o viu. Aurora abriu os olhos, lágrimas douradas escorrendo por seu rosto. Você está com medo, ela disse suavemente, voz cortando através do caos ao redor. Tanto medo. Morgana recuou como se tivesse sido fisicamente golpeada. Como você ousa? Você não é má, Aurora continuou, e conforme entendia as emoções por trás da magia, as correntes começavam a fraquejar. Você está aterrorizada, de mudança, de perder tudo o que conhece, de descobrir que estava errada por séculos. Cale a boca, Morgana gritou, lançando ataque após ataque. Bolas de fogo vampírico, lanças de gelo negro, ondas de pura destruição. Aurora absorveu todos, não porque era mais forte em poder bruto, mas porque agora ela entendia a fonte. Entendia a dor por trás da fúria. Mas mudança não é morte, Aurora disse, caminhando em direção a Morgana, enquanto as correntes se desfaziam completamente. Mudança é evolução, é crescimento, é a chance de ser mais que você sempre foi. Morgana estava tremendo agora, tremendo de fúria, de medo, de emoções que não sentia há séculos. Você não entende, Morgana sibilou. Eu vi o que híbridos causaram há 1000 anos. Caos, guerra, destruição. Você viu o que medo causou.
Aurora corrigiu. Medo de ambos os lados. Vampiros com medo de perder poder. Humanos com medo de serem dominados. Híbridos presos no meio, sendo destruídos por ambos. Ela parou a 3 metros de Morgana. Mas não precisa ser assim. Nunca precisou. Morgana preparou seu ataque mais poderoso. Todo o poder acumulado em 12 anos. Todo o conhecimento roubado de textos proibidos. Todo o sacrifício que fez. Tudo concentrado em um único golpe de aniquilação absoluta. Energia negra e púrpura acumulou até que o próprio ar gritava. O chão sob seus pés rachou. Vampiros mais fracos desmaiaram apenas pela proximidade do poder. Você não entende nada, Morgana rugiu. 1500 anos. Eu vi impérios caírem, vi raças se exterminarem. E você, uma criança de 8 anos, acha que pode me ensinar? Então me mostre, Aurora gritou de volta. Me mostre por que está certa. Me mostre por que híbridos devem morrer. Me mostre por que humanos devem ser escravos. Ela abriu os braços. Use tudo o que tem, porque se não conseguir me matar aqui, agora. Você está errada, sempre esteve, Morgana berrou. Som primordial de fúria 1500 anos acumulada, e liberou tudo. O feitiço de aniquilação atingiu Aurora. E Aurora não apenas absorveu, ela usou sua projeção telepática, amplificada 10.000 vezes além do que jamais havia feito, amplificada por emoção pura, por verdade absoluta, por amor impossível que seus pais lhe deram, e transformou a magia. O feitiço de morte se tornou luz, luz dourada, brilhante, calorosa, viva, e essa luz explodiu para fora em onda telepática massiva, lavando sobre todo vampiro em nocturnes. Cada vampiro viu. Viram Beatriz humana sendo deixada para morrer grávida. Viram Alaric escolhendo amor sobre status, protegendo o impossível. Viram Aurora nascendo sob a lua de sangue, olhos dourados abrindo pela primeira vez. Viram Damian recusando-se a matar uma bebê inocente. Viram 8 anos de híbridos vivendo livres em Ashenveld, crianças rindo, famílias prosperando. Viram a possibilidade de outro mundo, não perfeito, mas melhor. E viram Morgana. Viram além da máscara de poder. Viram 1500 anos de solidão, de sacrifícios que nunca trouxeram paz real, de tentar controlar o que não podia ser controlado. Viram uma mulher que estava simplesmente exausta. Nos túneis de batalha, guerreiros de ambos os lados pararam, armas caindo de mãos trêmulas. Damian, liderando a libertação final dos prisioneiros, sentiu a onda e viu tudo. Lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto verdade completa finalmente o atingia. Ele se virou para os soldados de Morgana, que ainda lutavam. Parem! Ele rugiu com voz quebrada. Pelo amor de tudo que é sagrado, parem! Sintam isso! Sintam o que ela está nos mostrando! Metade deles largou as armas imediatamente, caindo de joelhos, soluçando. A outra metade hesitou, confusa, mas totalmente incapaz de continuar lutando. A vontade havia desaparecido, substituída por esperança. Esperança dolorosa e aterrorizante. No grande salão, Morgana caiu de joelhos. A luz dourada a envolvia. Penetrava suas defesas, forçava-a a sentir. E pela primeira vez em séculos, talvez 1000 anos, ela sentiu algo além de raiva, medo e determinação fria. Sentiu compaixão, não direcionada a ela, mas emanando dela, como se algo há muito enterrado finalmente ressurgisse. Não. Ela sussurrou, voz quebrada e humana pela primeira vez em eras. Isso não pode. Eu não posso. Aurora se aproximou, estendendo a mão. Pequena, humana, impossível. Você pode, Aurora disse gentilmente. Você sempre pôde, você apenas. Esqueceu. Morgana olhou para a mão estendida, para os olhos dourados cheios de compaixão que ela não merecia, para uma criança oferecendo perdão que Morgana nunca ousou pedir, e algo dentro dela, algo que pensava ter morrido quando massacrou sua primeira família híbrida há 900 anos, quebrou. Ela começou a chorar. Não lágrimas de sangue vampíricas, lágrimas humanas, reais,
Pela primeira vez em 1500 anos. Morgana lutou para falar através dos soluços. Eu fiz coisas terríveis, imperdoáveis, matei. Tantos, crianças, bebês, famílias inteiras, tudo em nome de... Sua voz falhou. De ordem, Aurora completou. De medo, de acreditar que não havia outro caminho. Não havia. Morgana protestou fracamente. Eu vi, há 1000 anos, vi híbridos causarem caos. Vi guerras que... Você viu humanos e vampiros com medo. Aurora interrompeu. E em vez de curar o medo, você o usou. Transformou em controle, em poder, em império. Morgana fechou os olhos, incapaz de contestar. Silas se aproximou, emergindo das sombras. Mas isso pode acabar agora, não com mais morte, com escolha. Morgana olhou para ele. Silas, velho amigo, você de todos deveria me odiar. Exilei você por compaixão. E eu te perdoo, Silas disse simplesmente. Se você escolher mudar, verdadeiramente mudar. Morgana olhou ao redor, para os vampiros reunidos, para os humanos libertados, para o caos que seu ritual havia causado, para 1500 anos de erro acumulado. Como? Ela sussurrou. Como posso consertar? Isso. Começando, Aurora disse ainda com mão estendida. Um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Morgana olhou para a mão, para a menina que deveria ter matado, para o híbrido que representava tudo que temia, e lentamente, tremendo, pegou a mão de Aurora. Luz dourada pulsou entre elas. Não magia. Apenas conexão. Humanidade compartilhada. Morgana se levantou, ainda segurando a mão de Aurora. Virou-se para os milhares de vampiros reunidos, para a cidade que governou por séculos. Eu, Lady Morgana, sua voz ecoou, magicamente amplificada. Cometi crimes contra a humanidade e vampiridade durante 1500 anos de reinado. Silêncio absoluto. Massacrei híbridos inocentes. Escravizei humanos. Exilei qualquer um que questionasse. Tudo em nome de ordem que era apenas tirania. Sua voz quebrou. E me submeto a julgamento. Verdadeiro julgamento. Por todos que prejudiquei. Murmúrios chocados percorreram a multidão. Damian deu um passo à frente, lágrimas ainda em seu rosto. E eu testemunho que esta confissão é genuína. Vi mudança em seus olhos. Senti através da luz de Aurora. Outros vampiros, incluindo guardas de Morgana que a serviram por séculos, lentamente assentiram. Julgamento será realizado, Silas declarou com autoridade de séculos. Mas não hoje. Hoje curamos feridos, reconstruímos vidas quebradas e começamos o trabalho de verdadeira mudança. Ele olhou para a Aurora. E reconhecemos que a profecia se cumpriu. O sangue duplo escolheu. Escolheu união. Os vampiros reunidos, primeiro hesitantes, depois com crescente convicção, começaram a se ajoelhar. Não em submissão forçada, mas em respeito genuíno. Aurora olhou para todos ajoelhados e sentiu peso imenso. Levantem, ela disse. Por favor, não me adorem. Apenas sejam melhores. Escolham ser melhores. Lentamente, eles se levantaram. E pela primeira vez em 1000 anos, Nocturnes respirou ar de liberdade. Esquece-se, Márcia, nascia soltos. 10 anos depois, o parlamento de Nocturnes estava em sessão. Aurora, agora com 18 anos cronológicos, mas aparentando 22 devido ao crescimento acelerado anterior, que finalmente havia estabilizado completamente aos 14 anos, presidia como mediadora. Ela havia se tornado deslumbrante. Cabelos castanhos escuros caíam em ondas até a cintura. Olhos dourados brilhavam com sabedoria e poder controlado. Vestia túnica formal cinza escura elegante sobre calças de couro preto, botas marrons polidas e o colar com pingente de prata. Presente de Beatriz há tantos anos, sempre ao pescoço. Ela não era líder absoluta. O parlamento consistia de representantes eleitos, 5 vampiros, 5 humanos,
5 híbridos. Decisões eram tomadas por voto democrático, mas Aurora quebrava empates, e sua palavra carregava peso de profecia cumprida. A proposta de integração escolar completa passa, ela anunciou após contagem de votos. A partir do próximo ano letivo, todas as escolas de Nocturnes e territórios aliados aceitarão crianças de todas as raças, sem distinção. Aplausos, de ambos os lados, ecoaram pela Câmara Parlamentar. 10 anos haviam passado desde a Batalha do Eclipse Púrpura. 10 anos de mudança lenta, mas constante. Híbridos agora eram cidadãos completos, com direitos iguais. 500 viviam em Nocturnes e regiões vizinhas. O crescimento foi dramático. Dos 65 em Ashenwild para 500 em uma década. Descobriu-se que centenas de famílias haviam escondido híbridos por gerações, alguns por 100 anos ou mais. Com a queda do regime de Morgana, elas finalmente se revelaram. Além disso, a legalização de casamentos entre espécies resultou em nova geração nascendo livremente. A taxa de sobrevivência ainda era de apenas 40%, mas médicos, liderados por Morgana, ironicamente, trabalhavam para melhorar isso. Casamentos entre espécies eram legais e cada vez mais comuns. Bairros integrados substituíram distritos segregados. E crianças de todas as raças brincavam juntas nas ruas. Algo impensável 10 anos atrás. Morgana havia sido julgada. O julgamento durou 3 meses. Testemunhas, centenas delas, relataram séculos de crimes. Morgana não negou nada. Confessou tudo. Muitos pediram execução. Mas Aurora argumentou por outra solução, serviço eterno. Morgana foi condenada a usar sua imortalidade não para governar, mas para servir. Ela trabalhava em hospitais agora, usando 1.500 anos de conhecimento mágico para curar doentes. Ensinava medicina e magia aos jovens. Pesquisava formas de melhorar sobrevivência de gestações híbridas. Ela não estava perdoada. Talvez nunca estivesse. Muitos ainda a odiavam, justificadamente. Mas estava tentando, todo dia, escolhendo ser melhor. E isso era um começo. Após a sessão parlamentar, Aurora viajou para casa, não em Nocturnes, mas em uma casa pequena no campo, 3 horas de viagem. Alaric e Beatriz viviam lá. Aurora bateu antes de entrar, hábito de quando era criança. Não precisa bater, Beatriz chamou de dentro. É sua casa também. Aurora entrou sorrindo. A casa era simples, mas aconchegante. Jardim florescente nos fundos, lareira crepitante. Fotos nas paredes. Memórias de 10 anos de paz verdadeira. Beatriz estava na cozinha preparando o jantar. Ela tinha 43 anos agora. 10 anos atrás, logo após a batalha, Morgana havia oferecido usar o ritual de inversão, não como arma, mas como presente. A chance de reverter vampirismo. De voltar a ser humana. Beatriz e Alaric aceitaram. Beatriz agora era completamente humana. Algumas rugas finas começavam a aparecer ao redor dos olhos. Linhas de riso, de vida verdadeiramente vivida. Cabelos castanhos escuros tinham fios grisalhos nas têmporas, que ela nunca tentou esconder. Vestia roupas simples e confortáveis, mas seu sorriso era radiante, de forma que nunca foi como vampira. Como foi a sessão? Beatriz perguntou, abraçando a filha com calor humano. A integração escolar passou, Aurora disse. Começamos ano que vem. Maravilhoso. Beatriz comemorou genuinamente. Seu pai vai adorar ouvir isso. Alaric entrou de fora, mãos sujas de terra de trabalho no jardim. Ele também havia escolhido mortalidade. Aos 55 anos agora em aparência física, tendo envelhecido 15 anos desde que se tornou mortal 10 anos atrás. Seus cabelos outrora escuros estavam completamente grisalhos. Linhas profundas ao redor dos olhos e boca. Marcas de expressão, de emoções vividas plenamente. Mãos calejadas de trabalho manual no jardim. Vestia roupas simples de fazendeiro. Mas ele sorria mais que Aurora jamais o vira quando era vampiro imortal. Aurora! Ele a abraçou forte, sem se importar com a sujeira. Não esperávamos você até amanhã. Surpresa, Aurora disse, mas algo em seu tom fez ambos pararem. O que foi? Alaric perguntou, conhecendo a filha.
Aurora suspirou. O parlamento. Quer que eu case. Aliança política com Valenor. Príncipe Lucien. Silêncio. E você quer? Beatriz perguntou a pergunta crucial. Não sei, Aurora admitiu, sentando-se pesadamente. Nunca tive tempo de pensar no que eu quero. Sempre foi sobre o que o mundo precisa. A profecia, meu dever, meu propósito. Alaric sentou ao lado dela, pegando sua mão. Então talvez seja a hora de parar de pensar no mundo por um momento e pensar em você. Mas, sem mas, Beatriz interrompeu gentilmente, sentando do outro lado. Aurora, você salvou o mundo. Literalmente. Cumpriu a profecia. Trouxe paz que durou uma década. Você merece viver agora. Não apenas existir para um propósito. Seja apenas Aurora por um tempo, Alaric disse. Não a mediadora. Não o sangue duplo. Não a ponte entre mundos. Apenas uma jovem mulher descobrindo o que quer da vida. Aurora sentiu lágrimas, ainda douradas mesmo após todos estes anos, escorrerem. E se eu não souber quem sou sem o destino? Nasci com propósito, e se tirá-lo? Não sobrar nada? Então você descobre, Beatriz disse, limpando as lágrimas douradas com ternura. Como todos nós tivemos que descobrir, eu era vampira por 8 anos, seu pai por séculos. E quando nos tornamos humanos novamente, tivemos que reaprender quem éramos. E encontraram? Aurora perguntou vulnerável. Alaric e Beatriz trocaram olhares, sorrindo. Encontramos algo melhor, Alaric disse. Encontramos que podemos ser mais que uma coisa, mais que vampiro ou humano, mais que nosso passado ou nosso destino. Você não é apenas o sangue duplo, Beatriz disse. Você é nossa filha, é amiga de Silas, é líder que escolheu compaixão, é jovem mulher com vida inteira pela frente. Aurora abraçou ambos, chorando livremente. Eles jantaram juntos, riram de piadas antigas, compartilharam histórias. Por algumas horas, Aurora foi apenas filha visitando pais amados. Depois do jantar, Aurora encontrou Alaric no jardim, observando o pôr do sol. Sol que vampiros não podiam apreciar sem dor. Vocês se arrependem? Ela perguntou a pergunta que sempre se perguntou. De desistir da eternidade, da imortalidade? Alaric olhou para ela, depois para Beatriz através da janela lavando pratos, depois para o sol pintando o céu de laranja e dourado. Tivemos eternidade, ele disse lentamente. Eu vivi séculos, Aurora. Séculos de solidão, de escuridão, de existir sem realmente viver. Eu era mais morto que vivo por centenas de anos. Ele sorriu, rugas se aprofundando ao redor dos olhos. Mas estes 10 anos sendo humano novamente, tendo família verdadeira, vendo você crescer, sentindo sol na pele sem dor, envelhecendo ao lado da mulher que amo, sua voz ficou embargada. Valem mais que 1000 vidas imortais, valem mais que todos os séculos que vivi antes. Beatriz juntou-se a eles, colocando o braço ao redor de Alaric, cabelos grisalhos brilhando no sol poente. Fomos monstros por tanto tempo, ela disse, poderosos, imortais, mas vazios. Agora somos apenas humanos, mortais, limitados. Ela sorriu. E é libertador. Saber que temos tempo limitado nos faz apreciar cada momento, cada pôr do sol, cada abraço, cada dia juntos. Aurora os abraçou. Seus pais mortais, envelhecendo, com talvez mais 20 ou 30 anos restantes, se tivessem sorte, mas tão completamente vivos de formas que nunca foram como vampiros. Eu vou descobrir, ela prometeu, quem sou além da profecia, o que quero além do dever, o que significa ser apenas Aurora. Bom, Alaric disse, beijando seu topo de cabeça, porque você merece ser feliz, não apenas importante ou necessária, mas genuinamente, profundamente feliz. E se precisar de nós, Beatriz acrescentou, estaremos aqui. Talvez não por séculos, talvez apenas mais 20 ou 30 anos. Ela apertou a mão de Alaric, dedos entrelaçados. Mas pelo tempo que tivermos, seremos sua família, sempre.
É mais que suficiente, Aurora sussurrou, voz embargada de amor. É tudo o que preciso. O sol mergulhou abaixo do horizonte. Estrelas começaram a aparecer. As mesmas estrelas que Aurora olhava quando bebê. Aurora pensou no caminho impossível que percorreu. Nascida em guerra, sob lua de sangue, híbrido que não deveria existir. Criada em exílio, treinada para combate, destinada por profecia milenar, forçada a escolher entre união e destruição de duas raças. E ela escolheu união. Não foi fácil. Não foi perfeito. Ainda havia tensões, preconceitos a superar, feridas a curar. Mas era possível e estava acontecendo. 500 híbridos viviam livres. Famílias mistas prosperavam. Crianças de raças diferentes brincavam juntas. E parlamento garantia que a mudança continuasse. Agora, o futuro estava aberto, não ditado por profecia antiga, não limitado por destino predeterminado. Aberto para escolhas. Dela, de todos. E pela primeira vez em 18 anos isso não era aterrorizante. Era libertador. Dizem que meu nascimento quebrou o mundo. Mas a verdade é, ele já estava quebrado há 1000 anos. Talvez sempre esteve. Eu apenas ajudei a consertá-lo. Peça por peça. Escolha por escolha. Dia por dia. Minha mãe foi deixada para morrer por estar grávida do impossível. Meu pai viveu séculos em solidão vampírica sem propósito verdadeiro. Eu nasci de sangue proibido, destinada pela profecia a unir ou destruir raças inteiras. Poderia ter sido história de tragédia, de monstros e guerras, de escolhas impossíveis levando a finais ruins. Mas nós vencemos. Não porque éramos fortes, embora fôssemos. Não porque éramos especiais, embora a profecia dissesse isso. Vencemos porque escolhemos o amor. Sempre. Mesmo quando custou tudo. Mesmo quando teria sido mais fácil escolher ódio, vingança, destruição. Amor impossível entre vampiro e humana. Amor sacrificial de pais protegendo filha que não deveria existir. Amor compassivo oferecido até à inimiga que queria nos destruir. Hoje, enquanto caminho sob o sol que um dia foi negado à minha mãe vampira. Enquanto visito meus pais mortais, envelhecendo graciosamente, contando dias restantes em décadas não séculos. Enquanto presido o parlamento onde humanos, vampiros e híbridos votam como iguais. Eu sei, valeu a pena. Cada sacrifício, cada dor, cada momento de medo e dúvida, cada batalha, cada lágrima. Valeu a pena. Porque agora crianças humanas e vampíricas brincam juntas sem medo. Híbridos caminham com cabeças erguidas, orgulhosos de quem são. Famílias mistas existem abertamente, amadas, aceitas. E até Morgana, 1500 anos de tirania, escolheu mudar. A profecia disse que eu escolheria o destino de duas raças. Mas descobri verdade maior. Destino não é escolhido uma vez, em grande momento heróico cinematográfico. Destino é escolhido todo santo dia. Em cada pequena decisão. Em cada ato de bondade contra impulso de crueldade. Em cada momento onde escolhemos amor ao invés de ódio, união ao invés de separação, esperança ao invés de desespero. E eu vou continuar escolhendo. Todo, santo, dia, pelo resto da minha vida longa ou curta, imortal ou mortal. Não importa, porque descobri que esse é o verdadeiro poder do sangue duplo. Não destruição, não dominação, nem mesmo magia impossível ou força sobre-humana, mas escolha. A liberdade e responsabilidade de escolher, repetidamente, ser melhor. De construir mundo melhor, tijolo por tijolo, escolha por escolha. De amar melhor, mesmo quando dói. E eu escolho esperança, sempre esperança. Porque se uma menina híbrida nascida sob lua de sangue pode mudar 1000 anos de ódio, então qualquer um pode escolher ser melhor. E talvez, apenas talvez, essa seja a verdadeira magia.